Olá, gente. Meu nome é Emily Santos, eu sou da ES Recruitment. E hoje nós estamos aqui com Cristiano Mendonça. O Cris veio, tá aqui em Moncton, New Brunswick, no Canadá. Ele veio com a job offer e ele tem uma história muito legal para compartilhar com a gente hoje, né? De altos e baixos aí, de muita coisa que aconteceu no processo até ele e a família chegar aqui em Moncton. Tudo bem, Cris? Tudo. Melhor agora, né? Quer se apresentar um pouquinho aí pro pessoal? Com certeza. Então, pessoal, meu nome é Cristiano, sou de São Luís do Maranhão. Eu tenho uma família, tenho uma esposa com dois filhos, dois rapazes. E a gente começou a ter essa ideia de mudar de vida, né? Que é isso que a gente sempre procura ter na vida da gente. O porquê não de procurar novos ares. Eu, como ela bem falou, eu vim de São Luís, eu já trabalhava há 25 anos no mercado de automobilístico, na parte de logística, de peças, de vendas, a parte comercial. Só que vocês sabem melhor do que ninguém que chega um momento da vida que você quer buscar algo diferente e a tua realidade no Brasil, ou onde você esteja, ela não é compatível com o teu desejo. Então eu comecei a buscar novos horizontes ou novas oportunidades de trabalho e sempre convergiam na mesma situação, que era de que uma possível frustração, poxa, mas eu já estou tão cansado disso, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer algo mais. Quando, assim, assistindo no YouTube, entre um programa e outro, um filme e outro, a gente começou a perceber, minha esposa falando comigo, amor, se a gente procurasse novos ares, novas culturas, o que tu acha de repente de fazer um intercâmbio? Tu sempre quis fazer um intercâmbio para melhorar o inglês, para conhecer novos lugares. E aí começou o gatilho, não, tu tem razão, de repente eu tiro uma férias do trabalho, a gente se programa, eu passo um mês e meio, 2 meses, de repente. Na época, eu tinha acabado de sair de uma multinacional, e então eu já estava procurando assim uma coisa diferente mesmo, porque eu estava assim meio cansado do que eu fazia. Porque primeiro, acho que melhor do que isso é você que é um profissional de qualquer área, tu sempre busca por um Com reconhecimento. certeza. E aí essas frustrações elas vêm consumindo a gente de uma tal maneira que a qualidade de vida ela fica meio abalada. Então, porque você sempre procura o melhor. Uhum. Então, a partir desse momento, a gente sentou qual local, para onde ir, E qual como foi que mercado. surgiu o Canadá? O Canadá surgiu, a gente já tinha tido duas experiências no exterior, que a gente foi para os Estados Unidos 2 vezes, conhecemos o mercado dos Estados Unidos, é um mercado que todo mundo sabe, reportagens, o pessoal no Uhum. YouTube fala muito, é Sim, muito corrida, é trabalho, é pegado, então, como qualquer lugar. Mas eu sempre fui um cara muito tranquilo com minha esposa, e a gente não é muito assim de farra, sim, de coisa, e a gente sempre procurou aquela coisa mais recatada, sim. mais tranquila, e a gente sempre olhou o Canadá com esses olhos, que é Legal. uma coisa De mais família. família, mais caseira mesmo, Sim, né? sim, sim. E aí, quando foi a hora de bater o martelo, então, vamos para onde? Conhecendo alguns amigos em São Luís, me indicaram uma agência de turismo que ele faz esse trabalho, que justamente já tem quase 10 anos no mercado. E eu fui conversar com um rapaz que era amigo meu, inclusive. E eu perguntei para ele, então, o que, que tu me orienta a fazer? Qual cidade? Vancouver, Toronto? Que é a primeira coisa que vem na cabeça da Sempre gente, são né? as Os grandes maiores. mercados. Quando, na verdade, já aí já começa o grande X da questão. Qual local procurar? Para onde ir? Sim, Qual a cidade ou região que poderia me atender ou me receber de uma maneira mais sim, tranquila, até com sim, relação à questão profissional? sim. E Muito aí ele importante. disse, Cris, vai para Halifax. Halifax é uma cidade que é do Atlântico, ela não é muito grande, mas Sim, ela tem uma cultura forte, ela é uma cidade bonita. Os nossos clientes, inclusive, adoram quando voltam, aí eles indicam, poxa, gostei demais e tal. E Moncton não estava no meu radar, porque eu não conhecia, eu já sim, tinha feito uma logística de geográfica para saber sim, quais eram as regiões, e aí eu comecei a ver, não, Halifax é interessante. Inclusive, ela tem uma proximidade dos Estados Unidos e tal, aquele negócio todo. E o rapaz, eu acho que até por uma questão de demanda de trabalho, por praças que estão crescendo, de repente pode ter uma oportunidade de trabalho, porque na sim. verdade inicialmente o projeto ele começou com um De intercâmbio. estudo. Eu vim Uhum. fazer 3 meses de intercâmbio aqui em Halifax.
Só que como todo bom e bom brasileiro, a gente aproveita uma coisa com a outra, né? Claro. E a gente começa a fazer aquela situação de por que não começar a bater de porta em porta para ver se de Sim, para ver se tem repente alguma a coisa. graça pega. A Sim, gente não sim. sabe, né? O não a gente já tem. Mas você já sabia dessa questão da possibilidade da job offer aqui no Atlântico? Não, com relação a job offer, PR, essas situações que hoje a gente já está muito mais Sim. envolvido, eu não sabia nem para onde ia. Mesmo porque antes tinha o AIPP, né? Ou Sim, seja, que ele era era o um. pilot, Uhum. não era o. Então, É um nem. piloto, né? Que era o É piloto, piloto. exatamente. Então, não tem. Não tinha tanta informação, as empresas também não eram tão treinadas, né, Não em tinha um fazer, não conhecimento de tinham como conhecimento, fazer. exatamente. E isso aí eu senti na pele, porque literalmente, quando eu vim fazer o intercâmbio, eu fiz um intercâmbio de 2 meses e meio e Uhum. deixei os últimos 25, 30 dias para me fazer as aplicações. Sim, Aproveitando que eu já estava aqui engajado, só que eu fazia isso em Halifax. entendi. Não conhecia Moncton. E aí, nessa de não E como conhecer. foi Pois é, quem entrou aí Moncton? chegou a situação de, dentro do próprio intercâmbio, outros brasileiros, a gente se conecta. Sim, com Impressionante como o certeza. brasileiro se conecta em qualquer lugar, né? É. E aí É o todos tinham, é networking, o né? network, todos tinham a mesma vontade em comum, que Objetivo. era de quê? De migrar. Sim. Nós somos um grupo hoje, graças a Deus, lá na frente a gente vai até tocar nesse assunto, 5 pessoas, que dos 5, 4 já estão aqui. Já a Sim. gente conseguiu emigrar todo Que mundo legal. trabalhando, já tem alguns inclusive PR, residências Nossa, permanentes. que legal. O nosso está aí no forno, já quase para Já sair, já, tá já já pertinho. chega. Mas aí a gente começou a se, tipo assim, dar um suporte um para o outro, emocional, claro, e a família por Claro. trás à Sim, distância, sim. mas que, pessoal, aqui está muito complicado. De repente, a gente chega nas empresas e as empresas eles não entendiam e não sabiam como Uhum. operava, como acontecia o IPP, que era o piloto da época. Sim. De literalmente a gente ir nas lan houses ou ir pedia para imprimir os documentos do próprio governo que estavam no site Sim. disponível a informação, e a gente com a dificuldade inclusive do inglês, porque a gente não Sim, não dominava, tinha tanto inglês. então eu tinha que explicar para o empregador que como funcionava, e impressionante, todos eles ficavam loucos pelo projeto. Poxa, mas isso é legal, porque tem tanta gente querendo Sim, trabalhar e eu sim. não sabia E não... disso e tal. Então a gente de candidato É uma outra virava realidade uma hoje, outra tá, realidade. gente? Isso é antes, isso foi em Isso foi há 2019, 4 anos né? atrás. É, pois é. Então, hoje as empresas estão muito mais, assim, treinadas, ou seja, elas conhecem não só o processo. Eu digo assim, existe uma diferença? Existe, mas ainda existem empresas hoje que não sabem, né, não sabem tanto como... Aí eles até são designados, mas não sabem como Como faz o operar? processo mesmo, como é que eu consigo trazer um candidato internacional, né? Então, por isso que existe o suporte não só, a ES faz o suporte não só para o candidato, mas para a empresa também em relação a dar essas instruções para eles. Hoje está bem diferente. Hoje está bem Então, diferente. naquele momento, faltando basicamente 10 dias para me voltar para o Brasil, eu estava frustrado. Nossa, Gastamos um 10 dinheiro, dias. 10 dias para voltar para o Brasil. E aí, conversando com os amigos, e a gente, pessoal, tem umas cidades aqui próximas que elas estão precisando de muita mão de obra, bora Sim, lá e tal. Para vocês terem uma ideia, a gente alugava carro e passava 10 dias viajando na região aqui da Nova Scotia, que é sim, a nossa a província ao lado da nossa, né? sim, sim. E aí, naquela questão, não, a gente tem que procurar, a gente ainda tem 10 dias, e todo mundo quase voltando na mesma época, literalmente caímos no desespero. Não, galera, é agora que a gente tem que fazer, vamos lá. E nessas de comunicação, cidades e cidades, um chegou pro outro e disse assim, vocês conhecem New Brunswick? New Brunswick? Aí ele, rapaz, não é uma província aqui do lado. Pois é, tem uma cidade chamada Moncton, Olha, que é um hub logístico que está crescendo sim. muito e tal. E por que, que a gente de repente não vai fazer umas exploratórias lá? Isso faltavam 10 dias para a gente voltar para o Brasil. Nossa, Aí eu, cara, eu não tenho mais nada a perder, eu vou para lá. lógico. Então, me arrumei, me organizei, vim para cá, tive o contato com algumas pessoas que ajudaram muito. Uhum. E isso é importante, que a gente ter o contato de outras pessoas que te dão um Claro, apoio, que te claro. orientam e tal. E aí, nas visitas que eu fazia nas empresas, tive a oportunidade de fazer uma entrevista na Kent, que era a empresa que na época era a questão era uma loja, uma store, Sim, que não é onde eu trabalho hoje. Eu trabalho no DC, que é o centro de distribuição do grupo, né, sim. deles.
E nesse primeiro momento eu tive o contato com a Emily, que foi onde as coisas, o jogo começou a mudar. Ou seja, eu era baseado em informações muito de YouTube, muito de grupo, essas coisas assim, mas não eram coisas palpáveis, porque você tem todo tipo de informação lá. Tem os positivos, tem os negativos e tem o pessoal que está em cima do muro. Eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, como é, que tal. Então, era um esperando pelo outro. E sem contar que cada situação é uma situação, cada caso é caso um é um caso, caso, né? cada processo, cada projeto é uma situação Sim, dessa. Então, exatamente. faltando 3 dias para me retornar para o Brasil, eu ainda estava em Moncton, que foi quando eu fiz a entrevista com o gerente da loja, e o gerente da loja, graças a Deus, Eu lembro. gostou de mim, eu nervoso, com inglês básico para o Bem intermediário, mas ele viu a Aham. força de vontade. Sim. Cara, vocês estão aqui há 3 meses procurando emprego, batendo de porta em porta, que não é uma cultura deles fazer Não, isso. não. E aí, nós brasileiros, sabe como é, que a gente tá com o peito aberto para fazer Sim. as coisas. E graças a Deus deu certo. E quando ele chegou e disse para mim, agora você vai subir e vai conversar com a nossa pessoa do RH. Quando eu chego lá, está a Emily, eu achando que Emily, inclusive, era um nome de um canadense, né? É. Lourinha, tal, aquele negócio, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou Aquela fazer? vez. Não, você vai fazer uns testes e tal e tal. Aí ela me recebeu. Oi, Cris, tudo bem? Ali, pronto, já me desarmou. Ah, eu Olha, eu sei que lembro tu tá disso. nervoso e tal, mas fica Aham. tranquilo, que daqui para frente assim, assim, assim. Ali as coisas começaram a mudar para mim. Em que sentido? Eu sempre fui um cara que eu sempre trabalhei, inclusive nos meus estudos, atrelado muito à questão da informação. A informação é uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje. E é o que muita gente se perde também, por ter o excesso de informação errada, né? A No gente tem que ter um filtro, YouTube, né? A gente tem que tem. estar com um filtro E muito esse bem é muito apurado. importante, gente, porque tem muita gente que vem para mim, eu ouvi falar isso, fulano disse isso, eu vi isso em um grupo, ou no Facebook, ou enfim. E cada caso é um caso, né? Cada situação é diferente, né? Não é porque aquela pessoa, né, teve isso, aconteceu isso, que no seu caso vai ser. Então, assim, é muito importante você filtrar a A informação, quando informação. chega, né? Ela chega de forma Exatamente. muito grosseira. A gente precisa lapidar ela, Exatamente. buscar a veracidade das informações para saber se isso procede e principalmente, que era o que faltava para mim, que começaram a abrir esses horizontes, justamente a questão técnica, a questão de como funciona o processo, de como são as leis de imigração, quais são os documentos necessários, o que eu preciso como imigrante, ou seja, como brasileiro, falando questão mesmo do nosso país, o que eu preciso ter para me dar suporte com relação a documentos, isso tudo eu não tinha. Ela chegou para mim e disse assim, Cris, tu tem o IELTS? Aí eu, Emily, é a primeira vez que eu estou escutando sobre o IELTS. Eu tinha escutado o pessoal falar Sim, nos grupos e sim. tal, mas é preciso, principalmente há 4 anos atrás, que ainda era Nossa, muito sim, diferente. sim, sim, sim. Ela, não, tu precisa assim, assado, disso, daquilo. Eu comecei a me organizar. A vontade de ficar no Canadá já era desde aquele momento. Sim. Mas, até por uma questão de estratégia e de coerência, eu não queria ultrapassar meu tempo, que eu tinha dito para a imigração que eu ia ficar no Canadá 3 Sim, meses sim. E não estudando, pode. e acende a famosa luzinha, né? Sim, Então, sim. para eles tem muito disso, é a questão da cultura. O que você diz, o que você faz, o que você planeja fazer, tem que ser feito à risca, para que você não no futuro não venha ter algum Não. tipo de questões negativas com relação à sua imigração. Porque como a gente fala, as portas sempre ficam abertas. Sim. Então, a partir do momento que você faz tudo legal Tem que direitinho, fazer tudo direitinho. graças a Deus fiz os testes, fiz um Sim. teste de matemática, fiz um psicotécnico, fiz um teste, eu nem me lembro Aham. assim, tão nervoso que eu estava no dia lá, Cris, agora aguarda, que a gente vai continuar o processo, e aí a gente vai mantendo o contato. Só que eu fiquei surpreso que esse contato, ele não era um contato como eu era acostumado a ter, inclusive no Brasil, de você buscar uma informação e tu receber 3, 4, 5 dias, uma semana depois, e apreensivo, porque nós estamos tratando de uma situação que tu está mudando de vida, você está levando sua família para um outro país. E aí começou aquela comunicação, e o que foi melhor para mim? A informação começou a chegar de forma clara e E objetiva. objetiva. E assim, focado, porque você gasta muita energia, às vezes, tentando buscar informação por conta própria, e é como a gente falou, a gente precisa filtrar ela, e você gasta isso muito tempo para Sim. poder ter uma objetividade.
Então, a partir desse momento, eu voltei para o Brasil com uma outra realidade de como funcionava o processo. E nesse mesmo tempo, a Emily já começou a me orientar ao que fazer. Olha, o ECA, olha, o IELTS, a gente vai fazer assim, eu vou te mandar uns documentos, tu vai preenchendo e a gente vai trocando as figurinhas, literalmente, né? E isso foi fazendo a diferença realmente. E faz muita diferença mesmo, porque uma coisa é você ter a job offer, né? Consegui a job offer, tá, beleza. Mas e depois? Tem muitos Tem muitos passos passos. ainda até você conseguir chegar no Canadá com visto de trabalho e tá pronto para começar a trabalhar. Então tem muita coisa que rola depois da job offer. Job offer realmente é o começo, mas assim, existe muita coisa. E aí o que acontece? Toda a ansiedade, né? Porque a gente está lidando com o quê? Com uma família, né? Na maioria das Com vezes. sonhos. Com sonhos, né? De filhos, de esposas, de famílias, né? De avós, né? De sogro, de sogra que fica no Brasil. Então, assim, Apreensivos, né? é muita gente que envolve, né? Eu lembro que a gente conversava, né, o Cris, e hoje eu venho entender, né, o contexto de tudo que eu conversava com as ele. peças se encaixam, né? De como Exatamente. funcionam as coisas. Exatamente. E aí, mas assim, foi muita dificuldade, né? Foi muita coisa que Foi porque a gente aconteceu teve a até pandemia no teve a meio, eu pandemia. passei 2 anos muito apreensivos no Brasil, eu não sabia do que ia acontecer, eu não sabia como ia ficar, inclusive, o Uhum. processo de imigração do IPP, que era um piloto, Sim, a gente a não gente sabia recebia a informação, não, vai se ser ia ser cancelado, permanente. É, não, vão transformar em permanente, graças a Deus transformaram em graças a permanente, Deus, é. e é um sucesso o programa, inclusive, Muito. e a gente, quando voltou para o Brasil, eu fiquei aqueles 2 anos assim, de meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que esse vai passar logo? E a pandemia quebrando tudo, fechando Era. tudo, e eu mandava mensagem para a Emily, e aí, Emily, Cris, está tudo, infelizmente, não está nem tendo voo, o pessoal não está nem vindo para Não, cá com restrições parou mesmo. altíssimas. Aí eu preciso voltar para o mercado, porque eu não podia ficar parado. Sim, E eu já tinha sim. tomado uma decisão. E isso é um dos pontos que muitos não se preparam, que é justamente de achar que o processo ele É é rápido. rápido. É, Ele desde que você esteja organizado, organizado. desde que você esteja com toda a documentação, com todos os requisitos que são. Vamos falar um pouquinho da sua prova de inglês, que eu sei que Que você é um dos principais gaps do negócio. teve que fazer vários IELTS aí. Uma coisa é a gente fazer um teste de nivelamento. Vou fazer um É, teste para me entrar num curso de inglês, como qualquer pessoa sim, faz. sim, Beleza, você é intermediário. Como eu fiz no Brasil, eu entrei no sim. intermediário. Só que quando você vai fazer um teste de línguas, que não é a tua língua materna, que faz parte de um processo imigratório seu, que Todo depende um daquilo, o emocional, emocional estresse. começa a te pregar pecinhas. É. E eu me sentia seguro, eu contratei uma pessoa, um professor, gente Uhum. finíssimo, o cara é parceirão, que me ajudou muito, justamente para me orientar como é que eu faço o IELTS? O que Sim. eu preciso? Ele me deu todas as diretrizes, Cris, é assim, assado, e a gente tinha os vídeos, e a gente batia o bate-papo, fazia as coisas. Fiz 4 vezes. Mesmo com o professor, Mesmo com o professor, e ele 4 faltava em me vezes. matar. Cris, como é que tu, junto comigo, consegue fazer as coisas? Nervosismo, não tem Eu jeito. imagino o estresse que gera na A família, né? A pressão. pressão, E outra, porque de qualquer pessoal, forma a gente aqui, tipo, eu tava só esperando ele porque passar na tá prova, demorando. né? Aí ela, inclusive era na época da pandemia. É, Eu viajando, imaginem vocês, sair de São Luís, eu fiz 4 provas. Eu fiz Curitiba, na época do auge da pandemia. nossa, Era máscara, 3, 4 máscaras. A escola não queria nossa, me receber sim, porque eu não estava com uma máscara adequada. Eu saí correndo lá para comprar uma próxima. Fiz em Fortaleza, fiz em Brasília 2 vezes. Depois da nossa, quarta, eu consegui a nota necessária. Assim, a gente fica frustrado porque fica. isso tudo envolve questões financeiras, E o porque que cada trecho foi, desse aí, imagina como é que é, né? dinheiro, muito Dinheiro, dinheiro. muito investimento. E o que foi que fez você não desistir? O que fez não desistir, eu tenho muito esse lado comigo quando eu acredito numa coisa, eu sempre coloco nas mãos de Deus e digo assim, tudo no tempo dele. Se ele não quer que eu realmente vá nesse momento, é porque coisas irão acontecer. Sim. Algumas situações vão mudar. Alguém vai precisar de mim, ou eu vou precisar de alguém. Uhum, A gente não uhum. sabe, então tudo na mão de Deus. E só que pessoas que inclusive eu ficava assim,
Quando eu fui falar da história para meu pai e para minha mãe, eu ficava sempre com o pé atrás, porque nós somos muito unidos, a gente é muito Sim, família. sim. E para vocês terem uma ideia, o projeto estava tão avançado que eu e minha esposa começamos a nos desfazer de tudo. Apartamento, carro, moto, que eu sou apaixonado e tal, aquele negócio todo. Porque a gente estava apostando no projeto. Apostando. E eu fui morar com meus pais. Em vez de eu passar 6 meses a um ano no máximo, que era 2019, Sim. 2018, que era o início do projeto, eu passei 4 anos com eles. Então, Nossa. quando eu cheguei para eles e disse assim, pai, agora vai. Eu fiquei com medo de meu pai dizer assim para mim, meu filho, você tem certeza disso? Até aquele momento eu tinha 95% Sim. de chances positivas de vir. Tinha uns De 5% de... Mas quando ele chegou, ele disse para mim, meu filho, se eu fosse você, eu já tinha ido. Olha. Aqui dali para mim não foi um empurrão, aqui dali foi um foguete que me levantou o astral. Minha esposa Muito junto e legal. tal. Uma parte da família triste, Sim. porque vocês vão lá longe e tal, aquele Sim, negócio todo. sim, Mas assim, a família é a base de tudo da gente. sim. Então ali para mim foi um divisor de águas. Ali o processo deu uma turbinada, deu um upgrade no negócio. Então, o que a gente quer falar com isso também? A família é importante, o suporte da sua família. Se você está querendo vir, né? Se Com está certeza. planejando vir para o Canadá, seja para estudar ou pela job offer, enfim, envolva a sua família, porque assim, esse Suporte suporte emocional. emocional é muito importante, né? E como foi o meu suporte em relação a isso? Aí é que a coisa começou, como eu te falei, desde aquele primeiro momento que a gente teve, logo depois da pandemia, quando as coisas começaram a melhorar, minha esposa chegou para mim e disse assim: e aí? Tá na hora da gente voltar, né? Porque as coisas começaram a abrir, os aeroportos começaram a fluir. E eu entrei, olha, eu quero saber de uma coisa, a gente não tinha entrado em contato naquela época da pandemia, no finalzinho, que ainda estava muito... Sim, ainda estava E aí eu fazendo uma pesquisa, inclusive preço de passagem, achei uma passagem muito barata para o período que eu não estava querendo vir para o Canadá. Acabei voltando em 2021, final de 2021, começo de 2022. Que eu queria retomar o projeto, mas de que forma? Uma coisa é você estar no Brasil à distância, tentando desenrolar um problema ou o seu projeto. Outra coisa é você literalmente vir de peito aberto e reabilitar o teu projeto. Que eu vim com essa mentalidade. Inclusive eu fui para Toronto, de Toronto vim para cá. Sim. Chegamos em Toronto, eu e um amigo, inclusive, que hoje também fez a imigração, que é o Eduardo, num processo muito parecido com o meu, Sim. que inclusive passou também pelas suas mãos. E a gente justamente está querendo fazer o quê? Cara, a gente tem que, Eduardo, vamos lá dar as caras e mostrar, Emily, voltei, tô aqui, o que a gente pode fazer? Sim. Porque uma coisa é você estar à distância, outra coisa é você estar em loco. Por isso, quando a gente diz, inclusive, você que está fazendo um planejamento de fazer uma visita exploratória, planeje, faça muito bem planejado, com cronograma, tudo direitinho, para você aproveitar, maximizar o seu investimento. Sim. Porque realmente faz a diferença você estar aqui e mostrar a sua face para o empregador, para fazer uma entrevista, independente do resultado. E aí, quando eu cheguei em Toronto, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Emily, Cristiano, oi Cris, e aí, como é que tá as coisas e tal? Eu, sim, como é que a gente pode fazer para retornar o nosso processo? Eu lembro. Ela só depende de você. Eu, depende de mim? Porque dê todos os documentos atualizados. E eu já, em Toronto, falando com a esposa, agiliza, corre, pega tudo e tal. E a gente começou a refazer a atualização de documento, o IELTS já estava vencendo o primeiro lá, vamos fazer de novo. Tiveram os contratempos da questão que a gente teve que fazer, inclusive, um withdrawal por causa do processo do documento lá. E aí ela, não, tu tá aqui, meu Deus, bora agilizar isso. E aí começou a situação de quê? Justamente envolvendo a informação correta, aonde está a diferença no negócio. É justamente você saber quais são as etapas, do que você precisa, e isso eu fiquei assim admirado que hoje, independente de qualquer coisa, a gente não tem uma relação profissional. A gente acaba tendo uma relação de amizade, um vínculo de preocupação, de ela, tipo, literalmente, vocês estão precisando de alguma coisa, que é a química da coisa, que é o que faz acontecer. E a gente sente essa segurança. E aí, sentindo essa segurança, fica tudo mais fácil, até na hora de você fazer o projeto fluir e a coisa acontecer. Fiz o contato, voltei programado para cá para passar 3 meses. A gente estabeleceu a comunicação de novo. Botamos tudo para fluir. Cris, agora a gente precisa de novo, que era o quarto IELTS. Abençoado.
Eita, Faça aqui no eu Canadá? Podia fazer. Eu podia fazer o IELTS ou podia fazer o selfie. o CELP. Aí Uhum. eu, não, vou fazer o IELTS porque eu já tenho uma vasta É, experiência no IELTS, né? né? E aí, Já sou, já sou pois é. candidato de Mas carteirinha. quando eu fui para essa quarta, eu, tipo assim, eu já tinha voltado do Canadá, tava no Brasil, só que com uma segurança muito maior, porque eu sabia que o meu processo estava Tava fluindo, ele indo. estava acontecendo. E isso me deu uma segurança, assim, de uma tal maneira que tu até me questionou, Cris, Sim. que nota é essa do IELTS que tu conseguiu? Porque eu estava confiante. Porque eu estava, tipo assim, poxa, a coisa vai acontecer. Uhum. Mas desde que eu estava naquele momento acreditando em tudo que estava convergendo no No projeto, projeto. que são as informações, questão de documento, as cobranças, porque, pessoal, pasmem, eu ficava assim, besta, quando minha esposa falava para mim, Cris, a Amy já te mandou e-mail de novo, te mandou mensagem de novo, cadê o documento? Bora, minha E filha, isso bora, faz a agiliza. diferença, porque quanto mais rápido você tiver isso na mão, mais Eu sou rápido. assim mesmo, para quem tá me assistindo aí, que é meu cliente. Eu, bora, meu filho, mando a lista de coisas, assim, olha, vou fazendo um checkzinho aqui, Sim, o que tá faltando. Por quê? Porque eu sei que pode demorar. E a demora, na minha cabeça, né, ou pelo menos o jeito que eu trabalho, a demora tem que ser do lado da imigração. Né? Uma vez que você aplica, agora você é só esperar. Mas do que depender da gente, de mim e do candidato, bora, a gente acelera, corre. acelera, acelera. Então, por quê? Porque assim, eu sei que se a empresa quer contratar você, né? Se tem te deu uma oferta de trabalho, é porque existe uma necessidade para a empresa. Então, quanto mais você, mas eu não tenho isso, né? Demora para traduzir uma coisa. Quanto mais você demora, É, mais a empresa fica aconteceu sem, comigo. pois é, né? Fica sem aquele trabalhador, ou seja, sem aquela Eu vi que uma vez função. você me passou o resumê de alguém e tal. Tanto que na volta do segundo contato de 2021, 2022, que eu falei, Emily, tô aqui, tu tá aqui, vambora atualizar. Pessoal, com 3 dias que eu conversei contigo, eu já fiz a primeira entrevista com o gerente do DC. Eu lembro. E aí ela, ó, Cris, vai ter uma primeira entrevista, uma segunda e uma terceira entrevista. Eu, meu Deus do céu, eu nem saía de casa, eu ficava esperando as horas, tudo via videoconferência. E aconteceu em menos de 5 dias, acredito em vocês, eu fiz 3 entrevistas. Assim, não é que você passa, na verdade você se apresenta e eles querem te conhecer. Sim, Quando eles veem que realmente você tem um perfil, você tem experiência, você tem a questão do que é necessário para a vaga, sim, a coisa corre muito rápido. E isso a gente já estava correndo com os documentos, né? sim, Então, quando eu estava em Toronto, inclusive volta aquela história de novo dos 6 meses. Eu passei 3 meses. Então, eu não quero deixar uma luz vermelha lá dentro. Eu quero ficar sim, de boa. Falei, Emily, vou voltar para o Brasil. Vai voltar para o Brasil? É tipo assim, as coisas já estão fluindo, já estão sim, andando. sim, Eu vou voltar para me encontrar com a minha família e começar a preparar o terreno familiar sim. já para uma possível mudança definitiva, porque a coisa estava acontecendo. Que foi o meu retorno no final de fevereiro, um inverno pesado, rigoroso. Estava aqui no Canadá no ano passado e voltei para o Brasil. E aí, de março até julho, agosto, foi justamente a questão da documentação já rolando, já Sim, fluindo, sim, a gente já trabalhando com prazos. Olha, sim. começa a ver isso, É, começa a ver aquilo, que aí a gente já fez a aplicação no processo provincial sim, e tu conversando comigo, faz isso, faz aquilo, aí aconteceu o problema do documento, a gente sim, tem que fazer um withdrawal para fazer de sim. novo, mas foi coisa muito rápida de se virar o jogo para acontecer, porque já estava tudo pronto, não precisava mais de nada, né? Exatamente. Então, assim, o que eu quero falar para vocês? Se vocês têm essa ideia, né? Se você, por exemplo, tem até experiência nas vagas em demanda e tudo, deixa tudo pronto, gente. Deixa tudo pronto. A minha experiência em relação à empresa, né? Porque eu trabalhei muito tempo na empresa, é, é que, assim, se a empresa vê que o candidato, né, tem esse candidato aqui, tem a mesma experiência, mas que ainda tem que fazer ECA, tem que fazer inglês, e tem um candidato que tem a mesma experiência e já tem tudo Tudo. pronto, eles vão, eles vão querer aquele A candidato prioridade que deles é já tem ser tudo a pronto, entendeu? agilidade, né? Por quê? Porque é agilidade, né? Porque a gente sabe que o processo pode demorar. Então, assim, para a empresa, né, até que vocês entendam um pouquinho como que a empresa pensa, quanto menos tempo a gente gasta do lado do candidato, né,
indo atrás dos documentos, enfim, quanto mais tempo a gente passa no lado do candidato, melhor, né? Então, por quê? A gente quer otimizar o tempo, justamente porque tem um tempo de aplicar para o endorsement, depois tem o tempo de aplicar para o visto e até você receber o visto e vir para o Canadá para começar a trabalhar para aquela empresa, demora. Então, assim, se você já pensa, já vai atrás e já agiliza, porque realmente precisa. E hoje a aplicação está tão dinâmica que a gente já aplica até para o próprio PA do Brasil, sem precisar. Sim, Eu pois vim com é, essa antes aplicação. não era assim. E por causa da tua orientação, já foi outra Já faz diferença. logo. Ou seja, a gente até brinca dizendo que a gente tem um time depende do programa, se é Sim, PNP ou se é sim, IP. O IP geralmente dizem que sai mais rápido do que o PNP. geralmente Esse mais rápido é o quê? 6 meses? Mas tipo assim, a gente já está no prazo é. certo. Tanto que, graças a Deus, eles não pediram mais nenhum tipo de documento nosso, porque eles Já já fazem uma tá chegando. atualização cadastral todo o tempo, questão de antecedentes, esse tipo de coisa. Sim. Mas a coisa fluiu de uma tal maneira que agora a gente realmente está só no espera. Já chega. Mas, ó, para terminar, o que você falaria, né, para quem está hoje, por exemplo, só com a ideia do Canadá, de vir para cá? O que você falaria? O que você recomendaria, né, hoje? E como você acha que hoje eu consigo ajudar essas pessoas? Como eu bem coloquei aí no começo, eu acho que o que faz a diferença na vida da gente, principalmente em projetos como esse, que envolvem mudanças extremas, é justamente a informação. Então, o que você puder fazer para procurar, não resgatar, mas buscar a informação mais assertiva, a informação que mais te dá, não é um retorno palpável, porque na verdade é um investimento que você está fazendo num sonho que você quer realizar, mas depende de N fatores. Só que esses N fatores, eles podem acontecer porque quando tu tem a segurança de ter, no caso meu, uma pessoa como a Emily, que me orientou muito nessa questão de processo, de documentos, eles precisam disso. Olha, daqui a 20 dias, provavelmente, eles vão te pedir o documento assim, assado, que eu tenho certeza que eles vão te pedir. Então já vamos correr. Tanto que a gente até brincava às vezes, né? Eles pediam uma documentação para mim, já estava pronta. Que foi justamente o diferencial que tu falou. Sim. Quanto mais documento a gente tiver, melhor e mais rápido flui. Tanto que, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a minha aplicação no provincial para o Work Permit, a média de prazo era de 3, 4 meses, 5 meses. Sim. O meu saiu com 27 dias. Muito rápido. Tu mesmo ficou surpresa, já saiu. Não, é porque o processo estava andando. Se eu tivesse a oportunidade e a cabeça, claro, que você acumula experiência, mas se eu tivesse naquele momento lá atrás, em 2019, vislumbrado a possibilidade de eu ter uma pessoa, como existe N pessoas que trabalham no segmento, mas tipo assim, você tem que sentir a segurança de estar com alguém que realmente te dê um retorno, que tenha um respaldo bacana e principalmente, pessoas são tão mesmo, só acredito vendo. E a coisa ela veio acontecendo, ela veio ganhando corpo, ela veio se formando justamente porque foi um trabalho mútuo de confiança, foi um trabalho mútuo de credibilidade, foi um trabalho mútuo de acreditar, de eu acreditar e investir no meu sonho e a Emily me dar todas as possibilidades e as oportunidades e as melhores formas de fazer isso. Tanto que quando minha esposa recebeu, que a gente recebeu os passaportes com visto, o Work Permit já dentro, né? Ela caiu em prantos, assim, de uma tal maneira que ela até brincou com a gente. Beijo, Jachá! Ela até brincava com a gente dizendo que, Cris, a primeira coisa que eu quero fazer no Canadá quando eu chegar, eu não quero ver ninguém, eu não quero ver neve, eu quero ver a Emily. Se encontraram dentro do Walmart, passaram 45 minutos abraçados, porque ali você percebe que não era uma questão profissional. Ali era uma questão era um vínculo de parceria, né? Se concretizando de amizade, como a gente tem, graças a Deus, amizade até com hoje, muitos brasileiros aqui, que é uma comunidade maravilhosa. Muito legal. A gente se considera família, inclusive, né? Claro, todo mundo, graças a Deus, já está começando os primeiros momentos são daquele jeito, como tu bem me disse que ia ser, né? Como foi o roteiro também lá no início. Mas você ter a segurança de ter alguém respaldado e podem ter certeza que, como 2 mais 2 são 4, o que você esperar da Emily com relação a isso, eu sou eternamente grato para ela. Ela sabe disso. Tanto que é uma questão mesmo de ao vínculo que a gente criou muito bom de amizade, saudável, e que a gente
que é só agora cultivar e plantar pro futuro. Agora vem PR, depois vem cidadania, depois Os vem meninos os meninos crescendo, compra casa já estamos adaptados, graças a Deus, já está tudo se encaminhando conforme a vontade de Deus. Então é toda uma questão de tempo agora para trabalhar. Verdade. Agradeço a atenção e o prazer da companhia de vocês. Emily, obrigada. Mais uma vez. Tamo junto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da história do Cris. E como o Cris, né? E a gente conhece várias outras pessoas também nessa mesma luta, nessa mesma esperança. Procurem profissionais, né? Que vocês confiam. Não são pessoas que acham que têm o conhecimento, ou acham que têm a informação. Não. Procurem profissionais que vocês realmente confiam, né? Para que não só o suporte seja o técnico, mas que seja esse suporte de parceria mesmo. Sim. E que tenha esse compromisso, né? De não só, como eu falei, te ajudar na parte técnica, né? No suporte, mas que tenha um compromisso com você, né? Que é muito difícil de achar hoje. Então, assim, muito obrigada por todos vocês que estão assistindo até agora. E fiquem ligadinhos, né? Acompanhem a gente lá no Instagram, @ESRecruitment. A gente vai colocar aqui o link do... Tem muita novidade chegando. Tem muita coisa chegando, gente. Muita coisa legal chegando. Notícias maravilhosas. Aê! E é isso. Um beijão e até mais. Tchau, Tchau, pessoal. Oi, gente, aqui é a família do Cris. Queria apresentar pra vocês. E aí, Gui, tá gostando da escolinha? Tô gostando demais. Tá gostando. Beijão pra vocês e boa sorte no plano de nadar.